Então, é importante você se responsabilizar pelas suas escolhas, né? Suas escolhas. De quem? Suas, né? Então, se as escolhas são suas, a responsabilidade por elas também deve ser suas, né? Sua, no caso. E isso é importante em todas as relações, né? Porque a partir do momento que você faz uma escolha e você não se responsabiliza por ela, muitas pessoas podem acabar se responsabilizando no seu lugar, né? E aí o que que acontece? Aquilo que não é responsabilidade da pessoa, a pessoa passa a se responsabilizar porque a pessoa que deveria se responsabilizar não se responsabiliza, né? E aí nós criamos um quê? Um desequilíbrio. E eu falo muito disso, né? Do equilíbrio do universo, né? Do quanto é importante as nossas relações, as nossas decisões estarem equilibradas com a energia, né, do universo. O quanto isso é importante. Então, o que que eu digo para você? Se responsabilize, né? Faça a escolha da sua vida. Ah, eu quero morar em tal cidade. Perfeito. É uma escolha. E essa escolha tem que ser respeitada. Só que você precisa se responsabilizar por essa escolha, né? Essa escolha pode dar certo, pode vir dar errado. E se der errado, né? O que que você vai fazer? Você já tem um plano para isso, né? Se às vezes você toma uma decisão, é um plano A. E aí esse plano A acaba, sei lá, tendo que virar um plano B, né? Porque coisas acontecem na vida, né, gente? A gente se programa às vezes para uma coisa, mas acaba a vida, né, os caminhos acabam tomando um outro rumo, por N fatores, né? Então você tem que ter em mente isso, né? Aí o pessoal fala, poxa, mas vai fazer uma live para falar sobre isso? Sim, né? A gente precisa fazer live para falar sobre isso. Porque apesar das pessoas falarem, ah, isso eu sei, né? Isso que você está falando, qualquer um sabe. Só que o que a gente percebe na prática, que isso não acontece, né? Então, eu tomo a decisão de ter um filho, eu tenho um filho, e eu não quero ser responsável por esse filho, né? Então, assim, eu terceirizo a responsabilidade, eu terceirizo a criação, eu terceirizo a educação, né? E aí é os problemas que a gente vê acontecendo hoje na nossa sociedade, né? É uma terceirização de responsabilidade, né? Então as pessoas colocam nessa posição de escolher, né? E muitas vezes de não querer ouvir, né? Uma outra pessoa ali que está às vezes dando uma sugestão, falando: olha, pensa melhor, olha, tenta fazer isso, né? Esse não é o caminho, né? Então, o que que acontece? A gente vê que a pessoa ela sabe escolher, né? Muitas vezes, né? No sentido de decidir aquilo que ela quer para a vida dela. Só que na hora de arcar com as responsabilidades da escolha, ela joga no colo de um terceiro, né? De um colega de trabalho, de um colega de faculdade, de um curso. Ela joga em cima do pai, da mãe, da sogra, né? Então ela é adulta até a parte A, né? Depois entra na parte B, aí ela sai correndo, né? Então ela é adulta, autossuficiente para poder escolher alguém
para casar, né? Contrair um matrimônio. Então, ela é adulta para isso. Só que na hora que chega o momento dela ser responsável pela atitude dela, aí não, né? Aí ela não é mais responsável, né? Na hora dela ser responsável, ter ali uma responsabilidade, um comprometimento, né, com o cônjuge, né, com a mulher, com o marido, não. Aí a pessoa não é responsável, né? É esse o problema, entendeu? Esse é o grande problema. É só um minuto, gente. Desculpa, gente, eu não gosto de parar, mas é por conta da questão aqui do YouTube mesmo que eu tive, a questão técnica. Então, só estou respondendo uma mensagem aqui, né? Então, para o suporte, tá? Mas tá tudo certo. Então, as pessoas têm que ter essa responsabilidade. Ah, eu escolhi ter um filho, né? Então, ter um filho tem um lado bom, né? Tem um lado que não é tão bom, né? A gente fala como tudo na vida, né? Às vezes acordar de madrugada, o filho tá com problema de saúde, tem que levar no hospital. Isso não é um lado bom, né? Você vê um filho seu com dor. Então, são tudo, né? O lado bom, o lado que não é tão bom, o lado que é prazeroso, o lado que não é tão prazeroso assim. Mas nós temos que ter responsabilidade com as nossas escolhas, né? Responsabilidade emocional, inclusive, com a vida das pessoas. Não é só responsabilidade olha, pode deixar que esse serviço eu vou fazer, né? Mas às vezes a responsabilidade de, olha, vou te buscar hoje na escola, né? A responsabilidade com a educação do filho, com o desenvolvimento, né? A responsabilidade emocional, né, com a tua esposa, com o teu marido, comprometimento com a relação, né? A responsabilidade com o casamento, com a relação, ter o entendimento que você está numa situação de casado, de casada, né? Tem um compromisso, existe um contrato ali com aquela pessoa, né? Eu não sei qual é o contrato que você tem. Se é um relacionamento aberto, monogâmico, eu não sei o contrato que você tem, mas existe um contrato, né? E esse contrato, ele tem que ser respeitado, né? E aí é a responsabilidade emocional, né? Às vezes a responsabilidade material, olha, faz o seguinte, né, meu amor, você arca aí com a prestação do condomínio, eu arco com a prestação do financiamento, existe um combinado, né? Se eventualmente aconteceu alguma coisa e você não pode se responsabilizar, arcar com o pagamento daquele financiamento, né, do condomínio, você tem que chegar para o seu cônjuge e falar: olha, aconteceu um problema e eu não vou conseguir, eu preciso de ajuda, né? Tive um problema aqui. Isso é a responsabilidade, né? Não é a responsabilidade apenas com o pagamento, é a responsabilidade com a pessoa também que fez um combinado com você, né? E a responsabilidade com seu filho, né? De você falar, filho, seu pai estará presente na sua apresentação, né? Você fez uma escolha de estar presente na apresentação escolar do seu filho. Você se comprometeu com ele, então você tem que se responsabilizar por isso. E naquele dia, naquele horário determinado, você está lá. Ah, Patrícia, mas pode acontecer um imprevisto. Sim, imprevistos acontecem. Exceção acontece.
né? Comigo, com você, com qualquer um. Só que o grande problema é quando as exceções se tornam a regra, entende? Então é o seguinte, você às vezes tem uma amiga, né? Vocês marcam lá de sair para jantar. E aí tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo combinado, ela se responsabilizou, ela se comprometeu com você. No dia, às vezes 1 hora antes, até minutos antes. Ai, amiga, só que aí não é a primeira vez desse imprevisto. Essa amiga sempre tem imprevisto. Sempre é alguma coisa. Então, é uma pessoa que você percebe que ela não tem comprometimento. Ela não tem respeito? Não, ela não tem respeito. Isso para mim já está bem claro. Ela não tem comprometimento, ela não tem responsabilidade com as escolhas dela. E isso é com tudo na vida, né? Ah, mas fulano é um ótimo profissional, ele é super responsável. Mas como pessoa, ele é irresponsável. Do que adianta? Então não adianta você vir falar comigo ou para mim, ai, Paty, mas aquela pessoa é super responsável. De que adianta? Se ela é responsável com o trabalho, mas com a família ela não tem responsabilidade. Com os amigos ela não tem responsabilidade. Então não é uma pessoa responsável, você concorda? Talvez ela seja responsável com o trabalho, porque ela está sendo remunerada para isso. E quando ela não é remunerada? Quando ela tem que fazer uma escolha e ela não é remunerada por essa escolha, ela se responsabiliza? Você tem que parar para pensar. Porque tem pessoas que fazem escolha na vida, na sua vida e com você, porque elas estão remuneradas. Então, ela faz uma escolha e se responsabiliza pela escolha, porque ela é remunerada, porque ela tem um interesse. Mas e quando não existe um valor? Quando o convite é, olha, vem comer um pedaço de bolo na minha casa, né? É isso. É isso que eu estou dizendo, né? Então, assim, é extremamente complicado, né? Porque aí você percebe, poxa, a pessoa só tem interesse, então se ela tá ganhando, se ela não ganha, ela não tem interesse, entende? Se ela não ganha, ela não tem interesse. Então, até que ponto é interessante você ter uma pessoa dessa ao seu lado?